Uma boa noite aos irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Mais uma vez, estamos aqui para poder fazer uma reflexão da palavra. Capítulo 27 de 2 Crônicas. Deus vai trabalhar com Jotão. Ele vai reinar por 16 anos. E ele tem a idade de 25 anos. Ele fez coisas boas que o agradou a Deus naquela época. Ele era filho de Uzias. E Uzias teve alguns problemas, mas o seu filho Jotão, que era moço ainda, né, vai reinar ali, né? E ele teve muitos resultados. Ele venceu muitas guerras, muitos impedimentos, né? E Jotão, ele vencendo todas essas guerras, ele se tornou um grande líder. Que normalmente as pessoas são levadas a passar por uns problemas em virtude de uma guerra também espiritual, que sempre acontece. Então, irmãos, a gente vai observar isto, vai observar a situação que ocorre neste mundo hoje, e Deus vai mostrar para nós que nós também temos que ser vitoriosos. Nós temos que ser vitoriosos porque existe realmente, de fato, uma guerra no mundo espiritual entre principados e potestades. Uma coisa que eu sempre friso aqui. Mas Deus, Ele quer alertar as pessoas de uma forma geral. Porque nós estamos vivendo um prenúncio de grandes problemas sobre essa terra, sobre esse globo, sobre esse mundo. E nós temos que estar também preparados. Assim como Jotão, ele foi vitorioso na sua época. E ele foi justificado por Deus por causa da sua atitude de ser vitorioso em nome do Senhor. Então, Deus se agradou dele. E como nós estamos vivendo num mundo onde Deus é o soberano absoluto, nós devemos também fazer a mesma coisa. E como fazer isto hoje? É ter certos princípios. É ter certos entendimentos claros. Na providência divina. Deus, ele realmente, ele tem trago essa história com muitos altos e baixos. Quando a gente observa ali Jotão, seu pai, Uzias, depois Acás, seu filho,
E a gente também vê sobre Davi, Salomão, grandes reis, mas que também tiveram muitos problemas. Mesmo o rei Acabe, que arrumou um outro problema um pouquinho pior. Para quem não sabe, o rei Acabe, ele se uniu com uma tal de Jezabel. Era uma princesa de um outro reinado, mas que terminou se unindo com ele e se tornou esposa de Acabe. E Jezabel vai criar sérios problemas com Acabe e, portanto, para todo o reinado. Quando Jezabel entra na história, ela muda todo o contexto das coisas. Porque ela não adorava o Deus verdadeiro. Aí é onde que entra a questão. Porque quando você não tem um momento, uma ligação com Deus, que é o Criador do céu e da terra, e começa aí procurar outros deuses, outras coisas, então as coisas começam a se desandar. Tem uma passagem muito conhecida na Bíblia, muito falada por aí. Diz assim: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se Deus é o centro de tudo, as coisas dão certo. Mas quando você tira Deus do centro, as coisas vão dar errado. E isso sucessivamente, através de vários momentos da história, muitos reinados, até a época de Jesus, que era o rei Herodes, muitos problemas aconteceram. Mesmo na história dos últimos 2000 anos, quantos problemas aconteceram? Mas tudo por quê? Porque o homem se afastou de Deus. O homem tem como centro da sua vida o pecado. E aí está o problema. O homem ele se desvia do entendimento de Deus. E ele arruma, como diz o outro, sarna para se coçar. Porque quando o homem ele sai do centro, que é Deus, ele está procurando problema para ele, para a sua família, para a sua tribo e até mesmo para a sua nação. Não queira artificiar as coisas, criar artifícios, para achar que existe uma fórmula de resolver as questões sem Deus. Sem Deus, você não vai para lugar nenhum. A realidade é essa. Mesmo as pessoas sendo um religioso, uma pessoa que busca a palavra, se ele não fizer isto de maneira clara, de maneira sincera, de maneira honesta, também não adianta. Porque Deus e as trevas não se combinam. É a mesma coisa de água e óleo. Pode ver que água e óleo não se misturam.
Mas Jesus veio na terra, o Filho de Deus. E para isso houve muitas preparações ao longo de toda a história. Então, Deus preparou e mandou o seu Filho amado para que as pessoas não entendessem, as pessoas viessem sentir que ele é um pecador, o homem é um pecador, e o homem precisa de quê? De salvação. O homem precisa de salvação. Muitos acham que isso aí é uma coisa que já está meio que ultrapassada, mas não. O homem continua tendo pecado. E se ele realmente não se unir àquele que trouxe a palavra verdadeira, que liberta, como ele mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, no momento em que a pessoa conhece algo dessa grandeza, então ele se liberta. Ele se liberta. E aí ele pode viver em paz. A verdadeira paz, irmãos, não é uma paz criada por acordos políticos, mas é pela palavra de Deus, é entender a soberania de Jesus Cristo na sua vida. Então, ele é que traz a verdadeira paz. Tem até uma passagem, está lá em 1 Tessalonicenses 5:3. Diz assim, que quando se falar em paz e justiça, ou seja, quando fazer costuras políticas para paz e justiça, a Bíblia diz que vai vir uma grande destruição sobre a terra. Por quê? Porque as pessoas procuram fazer essas coisas, mas tirando Deus. E aí é que é o problema. No momento que você vai fazer qualquer coisa e tira Deus do centro, as coisas podem até dar certo por um tempo, mas depois você está cavando uma sepultura para você mesmo. As coisas não dão certo. É igual aquele ditado que diz assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É a mesma coisa de você fazer algo somente com o corpo, sem pensar nas consequências das coisas. E para isso, Deus, ele está chamando hoje você para ter o entendimento do projeto dele, projeto de Deus, do projeto de Jesus Cristo nesta terra. Não é porque todo mundo está falando o contrário que você acha que é do jeito que os homens estão falando. Porque as pessoas tentam criar uma espécie de modismo para poder sair fora da palavra de Deus. Então vamos entender o ideal de Deus, o que Ele quer, o que vai acontecer. Se fala muito nos últimos dias, nos últimos tempos. Então vamos procurar entender isso claramente, para não sermos pegos de surpresa ou de calça curta. Certo? A palavra é curta, não quero me ater, né, a mais, mas eu quero pedir que os irmãos procurem meditar
na palavra da Bíblia. Não vamos colocar ela como se fosse apenas um livro que já não tem mais utilidade. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like e se inscreva nesse canal. Se você gostou da mensagem, compartilhe com mais um amigo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.